Deus. Mais uma vez eu saúdo os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus e os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para a nossa reflexão que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 55, que diz que Pedro nega a Jesus. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro no meio deles. E uma certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pôs os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, um outro, vendo-o, disse: Tu também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse texto aqui é muito conhecido pela igreja, que fala que Pedro negou a Jesus. Momentos antes, o Senhor Jesus já havia dito: Pedro, tu não estarás pronto comigo, Pedro. Mas ele recusou, dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas o Senhor lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo que antes tu me negues 3 vezes que me conheces. Mas Pedro, queridos, estava confiante, achando que ele não negaria o Senhor Jesus, que ele permaneceria firme, fiel e verdadeiramente sendo seu servo. Mas aqui na narrativa bíblica nos fala, meus irmãos, que Pedro, no momento em que o Senhor Jesus estava sendo conduzido para ser interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, no momento que o Senhor Jesus Cristo estava sendo conduzido, sendo humilhado, esbofeteado, sendo ali maltratado, e naquele momento Pedro se assentou no meio daquelas pessoas, próximo ao fogo, porque estava muito frio. E aquela mulher, aquela criada, olhou para ele e viu, e pôs os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, Pedro negou naquela hora, dizendo: Mulher, não o conheço. E olhando para essa resposta de Pedro, se realmente Pedro conhecesse mesmo o Senhor Jesus, ele não teria o negado. E assim também como muitos que outrora estiveram na presença do Senhor, eu quero dizer para você, meu amigo, que você que está afastado da presença do Senhor, você que está desviado da presença do Senhor, você também não conhece o Filho de Deus. Porque se você conhecesse Jesus Cristo, o seu Senhor, você nunca o teria negado. Eu conheço muitas pessoas que se afastaram, que hoje estão assim também como Pedro aqui, como diz na narrativa bíblica, chorando amargamente, profundamente, porque se afastaram dos retos caminhos do Filho de Deus. Conheço muitas pessoas que às vezes me olham na rua e pedem para mim orar por elas. Jamais eu negarei orar pelos meus irmãos que estão afastados. Mas essa é uma decisão que cabe unicamente àquele que se afastou dos retos caminhos do Senhor. Se afastou porque realmente não conhece Jesus Cristo, Filho de Deus. Pedro naquele momento, queridos, fraquejou. Pedro naquele momento esteve com medo. Pedro naquele momento recusou e negou que conhecia o Filho de Deus. E muitos também negam o Filho de Deus por um copo de cerveja, negam o Filho de Deus por uma pedra de crack, negam o Filho de Deus por uma noite num hotel de prazer ilícito, negam o Filho de Deus por sua esposa ou por seu esposo. Muitos negam por suas vaidades próprias o Filho de Deus, e não são diferentes do apóstolo Pedro, que negou o Filho de Deus, que recusou e que disse que não o conhecia. Muitos também estão negando hoje o Filho de Deus, porque não querem assumir o compromisso verdadeiro com Ele, porque é mais conveniente viver na prática do pecado, no adultério, na fornicação, fazendo
tudo quanto lhes agrada. Muitos também estão negando o Filho de Deus, estão recusando o Filho de Deus, rejeitando o Filho de Deus, porque não querem verdadeiramente encarar a realidade que está diante deles, que está por vir. Todos nós, queridos, temos uma vida breve neste mundo. Todos nós temos uma vida limitada e passageira. Tudo isto aqui é transitório. Tudo isto aqui um dia irá passar. E o que é que nós temos feito pela nossa vida espiritual? O que é que nós temos feito pela nossa vida espiritual? Todos nós temos uma responsabilidade sobre as nossas vidas espirituais, sobre a nossa comunhão para com Deus. Pedro tinha uma responsabilidade ali, diante daquelas pessoas, de não negar o Filho de Deus, de não recusar o Filho de Deus. Naquele momento, mais outro perguntou para ele: tu também é um deles, com certeza? Mas Pedro disse: homem, não sou. Pedro negou pela segunda vez o Senhor, e passada quase uma hora, um outro também afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando Pedro ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor Jesus Cristo e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes que me conheces. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro, meus queridos, reconheceu naquele momento de fraqueza, naquele momento em que ele teve medo, pois ele temia pela sua própria vida. Mas ele se esqueceu daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. A vida aqui nessa terra, queridos, é passageira, como eu disse agora há pouco. Tudo isso um dia irá passar. Os seus bens, os seus prazeres, as suas vaidades, tudo isso um dia irá sucumbir. Mas a vida eterna que Jesus Cristo prometeu para o homem é inescapavelmente, inevitavelmente muito melhor e muito maior do que tudo isso que você vê e contempla nos seus olhos. A Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor Jesus Cristo prometeu a Pedro, prometeu aos outros discípulos, o céu de glória, a vida eterna, as bem-aventuranças eternas. Mas Pedro, naquele momento, por medo, por fraqueza moral, por medo de perder a sua própria vida, negou o Filho de Deus. E muitos também estão negando no dia de hoje. Muitos também estão recusando, rejeitando e deixando Jesus de lado, esquecendo que existe um Salvador, um Libertador, um justo juiz, que um dia todos nós iremos prestar conta diante dele. Mas aqui Pedro, queridos, depois que ele chorou amargamente, Pedro teve então uma atitude. Pedro se recolheu junto com seus discípulos, com seus irmãos, e esteve ali naquele lugar, isolado, com medo, mas o seu coração ardia, pois estava arrependido naquele momento. E Jesus Cristo retornou, conforme está escrito no relato, lá em João, no capítulo 21. Depois que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor chegou para Pedro e também 3 vezes perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E as respostas que Pedro deu a ele foi: sim, Senhor, eu te amo. Dessa vez Pedro não negou mais o Filho de Deus. Pedro reconheceu as suas fraquezas morais, reconheceu que tinha medo naquele momento, reconheceu que tinha medo de perder a sua própria vida. Mas Pedro foi restaurado pelo Filho de Deus. Jesus Cristo aceitou naquele momento as respostas que Pedro deu a ele, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê apenas a aparência, mas o Senhor esquadrinha o coração. Jesus Cristo está aqui neste lugar, meu amigo. Depende da tua resposta hoje. Ao te perguntar se você quer aceitar o Filho de Deus no teu coração,
Se você crê no Filho de Deus no seu coração, se você quer de fato ter uma nova vida e reconhecer que você é um pecador, se você de fato nesta manhã reconhecer que você, sem o Senhor, nada pode fazer, Ele está aqui nesta manhã para te dizer que Ele te recebe de braços abertos, assim como Ele recebeu Pedro, depois que Ele restaurou a vida de Pedro, depois que Ele restaurou o ministério de Pedro, depois que Ele manifestou o seu poder, a sua graça, e perdoou aquele que o havia negado. Se você hoje também, meu querido, fizer uma reflexão de tudo quanto você tem feito na sua vida até o dia de hoje, pense, medite, será que valeu a pena tanto sofrimento, tantas frustrações, tantas desilusões, tantas decepções, as pessoas que te decepcionaram, os amigos que você confiava, pessoas em que você conhecia e que te decepcionaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele jamais decepcionará ninguém, Ele jamais abandonará ninguém, Ele jamais iludirá ninguém. O Senhor está aqui nesta manhã mais uma vez. Ele está te fazendo uma pergunta: se você verdadeiramente quer tomar a maior decisão e fazer a melhor escolha da sua vida, em confessar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo está aqui nesta manhã mais uma vez, te fazendo este convite, para que você experimente coisas novas, coisas grandes, coisas sobrenaturais, uma mudança de vida, transformação de vida, restauração de vida, somente por intermédio do Filho de Deus. Ele está aqui para te dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele está aqui para te dizer que Ele aceitou aquilo naquele momento do qual Pedro havia dito. Pedro reconheceu, Pedro se arrependeu e Pedro teve o seu ministério e a sua vida restaurada. Depende de você hoje também, meu amigo. Não importa quão longe você foi e quão profundo você caiu. O Senhor conhece as intenções que há no teu coração. O Senhor conhece as tuas limitações, conhece as tuas fraquezas morais. Ele conhece os teus medos. Ele conhece tudo quanto você tem sofrido até o dia de hoje. O Senhor está aqui para te dizer que Ele está de braços abertos para te receber. Depende de você, meu amigo. Depende de você, minha amiga. Unicamente, exclusivamente de você. Jesus Cristo te ama e mais uma vez Ele te chama. Jesus Cristo está à porta, está batendo. Jesus Cristo está do lado de fora. Mas se você permitir, o Senhor entrará no seu coração, entrará na sua mente, entrará na sua vida, entrará na sua família e operará com grande poder e transformará aquilo que somente o Filho de Deus pode fazer. Em nome de Jesus. Aleluia.